Doutor Júlio Croda, qual é a situação exatamente, especificamente, da pandemia hoje no Brasil? O senhor que é um dos maiores cientistas do país, que estudam esse caso aí terrível da pandemia, que obviamente pelo próprio nome já diz, é de efeito global, mas que hoje a gente virou o que já era também uma coisa anunciada, né? O Gabriel Garcia Marques, acho que aquele livro que ele escreveu, o título foi Pensando em Nós, em quase tudo. Tudo aqui já é anunciado, né? O crime vai ficar organizado. Ficou. Os políticos vão roubar cada vez mais. Roubaram e roubam. A pandemia vai ter epicentro Brasil. Virou. Então, qual é a situação do país nesse momento, doutor? Situação bastante delicada, Datena. A gente tem, 18 capitais com mais de 80% de ocupação de leito de terapia intensiva, uma dificuldade tremenda do gestor municipal e estadual implementar qualquer medida mais drástica, né? Porque a gente sabe que a população mais pobre, como você mesmo comentou, que precisa do transporte público, precisa de um auxílio emergencial nesse momento, né? Como que você fala para essa população se você não provém transporte público de qualidade, se você não provém um auxílio emergencial? Então a situação é dramática. A gente não tem como, não está conseguindo conter a transmissão do vírus, a gente não consegue abrir mais leitos de terapia intensiva. Então o cenário do mês de março vai ser o pior mês da pandemia. O que pode ser feito além da vacinação, ou não tem nada para fazer além da vacinação? Porque lockdown, o cara decreta e a maioria das pessoas não cumpre. Está aprovado hoje no transporte coletivo de São Paulo. A maioria das pessoas não cumpre. Então, o que vai se fazer se você não tem vacina? Tá? A única saída seria vacinar, mas você não tem vacina. O que é que o povão pode fazer? O povão vai ter que entender que vai ter que usar máscara, parar de aglomerar, reunião com mais de 10 pessoas, dessas festas clandestinas aí que você já comentou no seu programa. Ou a sociedade se mobiliza com essas medidas preventivas individuais, que eu acho difícil também, né? Porque às vezes o cara não tem nem condição de comprar uma máscara, né? E a gente não vê nenhum governo ofertando máscara gratuita aí nos pontos de ônibus, né? Nos locais maiores de trânsito das pessoas, de cobrar os estabelecimentos de saúde que mantêm o estabelecimento comercial que mantém o distanciamento, o uso de máscara. Então, é muito difícil, é um momento difícil que a gente não tem uma união da sociedade. Existe uma briga aí, né, que a gente vê claramente entre governadores, presidente, município, cada um tentando transferir a responsabilidade de um para o outro, né, em relação ao combate à pandemia, e ou a população se mobiliza nas medidas preventivas, ou a gente vai seguir nosso fluxo aí, que é um mês trágico aí da pandemia no Brasil. Pelo que eu entendi, entre o que é correto e o prático, a gente tem que ser pragmático, tem que ficar com o prático. Quem vai ter que resolver a situação é o povão, que, como o senhor mesmo disse, não consegue ficar em casa. Prova disso é que o transporte coletivo está lotado. Então tem gente ou trabalhando, ou indo atrás de comida, ou procurando receber alguma coisa. Auxílio emergencial, alguma coisa. É o povão que está saindo, não está cumprindo o lockdown. Não é porque ele não quer cumprir, ele sabe, ele tem medo de morrer também. A maioria tem medo de morrer ou de transmitir. Mas tem gente que não tem para onde correr. Além das atividades essenciais, tem gente que não tem para onde correr. Agora, o transporte coletivo de São Paulo, por exemplo, que é uma das 10 maiores cidades do mundo, ele não é lotado só por gente do serviço emergencial. Claro que não. Tem outras pessoas que não conseguem ficar dentro de casa. Moral da história: o povo não consegue cumprir o lockdown decretado pelas autoridades. Se não consegue cumprir o lockdown decretado pelas autoridades, a única salvação seria a vacina. Como não tem vacina, pelo que eu entendi, o povão tem que tentar manter o distanciamento, tem que usar máscara e evitar aglomeração. É isso, quem tem que resolver é o próprio povo. Mas em não resolvendo, em lotando o transporte coletivo, por exemplo, o que é que nós vamos fazer? Essa é a pergunta capital. Nós vamos atingir a imunidade de rebanho pelo pior jeito, que é a dor, a morte,
a falta de ar e a falta de vacina? É isso que deve acontecer com o Brasil? É isso que deve acontecer, infelizmente, né? A gente pega o exemplo de Manaus, né? Manaus é um exemplo muito importante nessa questão da imunidade de rebanho. Lá foi 68% da população na primeira onda. Veio a segunda onda com uma nova variante e foi pior do que a primeira onda. Morreu muito mais gente, pessoas sem nenhum tipo de assistência, faltou oxigênio lá, né? A gente viu as cenas que aconteceram lá. Tá aí na nossa memória. Então, assim, a previsão prática é que isso vai se repetir em outras cidades e já está acontecendo em outras cidades, né? E é interessante quando você fala isso, né, Datena? O povão, às vezes, ele tem necessidade de trabalhar, de ganhar pão. A gente não tem mais auxílio emergencial, mas a gente vê também a população rica participando dessas festas clandestinas aí, usando droga, festas chiques, né, que a gente pode falar, em ambientes muito sofisticados. A gente vê os hospitais privados lotados. Então não é só o pobre que não tem condição, que não consegue ficar em casa porque tem que trabalhar. A gente vê muita gente rica também aglomerando e lotando os serviços privados. O Einstein está lotado, o Sírio-Libanês está lotado. Então, assim, falta consciência também, porque se a gente, pelo menos essa população mais rica, fizesse o seu isolamento, sobraria esses leitos. O Estado poderia contratar leitos no setor privado para justamente apoiar esse grupo social mais vulnerável que não tem condição de ficar em casa. Mas como sociedade, a gente não consegue lidar bem com a pandemia. Não é essa questão da população mais pobre, não. A população mais rica também não está fazendo sua parte. Você vê que isso é uma forma de agir do ser humano, né? A peste bubônica, a peste negra, provocou exatamente isso. As grandes cortes, reis, rainhas, quando começaram a perceber que todo mundo ia morrer, que não tinha jeito, que não achavam que era a pulga do rato que transmitia o raio da peste bubônica, os caras começaram a dar festa, orgia. Você vê que isso foi lá na Idade Média e dizimou boa parte da população mundial. E tanto tempo depois a gente continua agindo do mesmo jeito, isso acho que é próprio do ser humano mesmo, uma tendência a caminhar para uma espécie de loucura coletiva, o que é lamentável. Aumento de violência e daí por diante. Agora, doutor, vamos pegar a referência mais próxima que a gente tem de uma coisa parecida com isso, que foi a gripe espanhola. Eu não consigo explicar, eu estou lendo um livro aqui, que é chamado Gripe, né? História da Pandemia, de 1918. Para dizer a verdade, eu não sei nem dizer o nome do autor, Gina Colata, né? Acho que é isso. Mas na pandemia que houve da gripe espanhola, primeiro que não havia tanta gente no mundo, né? Tinha 2 bilhões de pessoas e a movimentação não era tão grande, porque não tinha avião para ir para lá, para cá e daí por diante, não tinha mobilidade, trens ultra rápidos e tal, que existem na Europa, no Japão, enfim. Tinha menos gente andando menos e, por consequência, o vírus tinha menos gente para ocupar e circular. Mas comparando, se é que dá para comparar a gripe espanhola com hoje, houve uma primeira onda, morreu gente pra caramba. A segunda onda foi a mais forte, né? Depois teve uma terceira onda e o vírus praticamente desapareceu. Há possibilidade de que isso se repita, a história pode ser contada dessa forma mais uma vez, ou esse vírus tem características diferentes que parecem ser um aperfeiçoamento natural. Eu não acredito que tenha sido coisa pensada, a teoria da conspiração, nem que escapou. Escapou de laboratório, pode ter escapado depois de uma primeira vez. Mas isso, normalmente, o vírus é tão perfeito que ele só pode ser feito pela natureza. Não pode ser feito pelo homem. Essa é a minha opinião. Porque ele é muito perfeito. Ele é muito preparado. Esse vírus é muito preparado para sobreviver. Ele não quer matar a gente. Ele quer sobreviver. Só que na sobrevivência dele, ele mata a gente. Dá para fazer uma comparação com a gripe espanhola e que mais ou menos vai ser essa história dos países emergentes ou não? Eu acho que dá, Datena. Inclusive também com H1N1, que foi recentemente em 2009, né, a pandemia de H1N1. A questão é o seguinte, nós temos um vírus que ele sofreu essa adaptação recentemente para humanos, até 2 anos atrás, ele não infectava humanos, então a adaptação recente
a gente tem pouca imunidade contra esse tipo de vírus. À medida que mais pessoas se infectam, a gente vai começar a adquirir essa imunidade. À medida que mais pessoas se vacinam também, que é uma forma de imunidade, vamos dizer, ativa, mais pessoas vão ter anticorpos contra esse vírus, resposta celular, e de alguma forma o vírus vai continuar circulando. Eu acho que ele não some, como aconteceu com a gripe espanhola. Ele vai continuar entre a gente, mas trazendo menos impacto, né? A gente sabe que atualmente a gente tem óbitos por H1N1, ainda morre bastante gente por H1N1, mas nada comparado a quando o H1N1 surgiu, o primeiro ano da pandemia. Eu acho que é dessa forma que o vírus vai se comportar. Ele vai permanecer entre nós teremos vacinas todo ano, a cada 2 anos, igual a gente faz para o vírus da gripe. Algumas pessoas perderão sua vida, mas a gente não vai ter mais aquela pressão do sistema de saúde após uma grande circulação do vírus no mundo, após uma grande parcela da população mundial ser imunizada. Você consegue a imunidade de rebanho pela vacina, não é? Essa é a forma de você conseguir sem dor. Sem dor, que eu digo, é morte, pessoas internadas e tal. Atingindo determinada parcela da população vacinada, você consegue fazer que... Porque o vírus, quando ele se replica, ele pode variar numa primeira vez e tal, mas depois ele vai perdendo a força. Porque para se replicar mais, ele vai perdendo a força e a população vai se imunizando. Tá? Ou você consegue isso com vacina, ou então sem vacina, como houve na gripe espanhola, o bicho mata a gente pra caramba e vai perdendo a força, como houve no H1N1 e daí por diante. Agora, a novidade que eu ouvi agora, eu não tinha ouvido isso. Esse vírus já existe há algum tempo, não é desde novembro, outubro, já existe há algum tempo, e ele não atacava humanos, ele se adaptou para atacar humanos, é isso? É isso, assim, esses coronavírus, né, a gente tem coronavírus, outros tipos de coronavírus. E o que os dados de sequenciamento mostram? Que ele fez uma transição recente para humanos, né? Ele acometia mais animais, é isso que o pessoal fala, né? A característica genética dele era mais de acometimento apenas animal, esse especificamente, Covid-19, SARS-CoV-2, e aí ele conseguiu fazer esse tipo de evolução. A questão da origem é uma discussão bastante profunda, acho que muito difícil a gente descobrir realmente, mas ele se adaptou ao ser humano e vai se adaptar ao longo do tempo, e a gente vai ter que conviver com esse vírus nos próximos anos, próximas décadas. Ele é um vírus que ele vai ser como o vírus da influenza. A gente vai ter... O importante da vacina, Datena, que eu quero ressaltar, é que se o vírus sofre mutações, né, importantes, como essa nova variante IP1, que é mais transmissível e está causando bastante dor para a gente aí nesse momento, a gente pode adaptar rapidamente a vacina. É isso que acontece com a influenza todo ano. Então, assim, a gente não precisa que, toda vez que o vírus sofre a mutação, a gente tem uma grande parcela da população atingida, muitas pessoas morram. Se a gente tiver vacina suficiente, todo ano a gente pode adaptar isso e impactar a população, vacinar a população e diminuir esse sofrimento aí. Doutor, muito obrigado. A situação não é fácil, não. A gente vai viver a pior fase da doença agora. Todos estão dizendo, e quando um cientista como o senhor diz, a gente acredita, né, porque a gente acredita na ciência. O duro é você saber o começo, o meio, o fim da história e não ter como você impedir que a história chegue ao fim da maneira que ela mesmo está se escrevendo. Né? Se a gente tivesse vacina para isso, a dor seria menor, as mortes seriam menores, as contaminações ou a contaminação seria muito menor. É um prazer falar com o senhor, um ótimo dia, Deus o proteja, doutor. Grande abraço, Datena, é um prazer estar com você aí falando com seus ouvintes.